Boa noite, pessoal. Vamos lá. Hoje não deu certo nosso aplicativo Zoom, mas aí eu vou ficar gravando por aqui. Qualquer dúvida, vocês perguntam lá no grupo, tá? Então vamos lá. Hoje teremos coloração, certo? Os tipos de coloração. Nós teremos o esfregar sanguíneo, gota espessa, coloração de Ginza, coloração panódico, coloração de Leishman, coloração de Quinal, coloração de Ziehl-Neelsen e coloração de Gram, certo? Essas serão as colorações que nós teremos hoje na aula, ok? Só salientando, pessoal, que a coloração de Quinal e a coloração de Ziehl-Neelsen, essas duas aqui, elas servem para corar o bacilo de Koch, tá? A única diferença, que no caso é o bacilo que causa a tuberculose, a única diferença é que essa coloração de Quinal é tida como uma coloração fria, ok? Por quê? Por que, professor, ela é uma coloração fria? Porque ela não necessita de temperatura na execução da técnica, ok? E essa coloração de Ziehl-Neelsen, ela também é para corar o bacilo da tuberculose. Só que ela é um método conhecido, considerado um método quente. Por quê? Porque ele precisa de temperatura na sua execução, ok? Pessoal, só salientando, a coloração de Ziehl-Neelsen vocês já tiveram e a coloração de Gram vocês já tiveram também. Eu só coloquei porque eu achei duas colorações muito importantes que nós utilizamos muito no nosso laboratório, certo? Em todos os laboratórios necessitam demais dessas técnicas. E eu só coloquei só para tirar qualquer dúvida de vocês. Mas salientando também que essas duas colorações não vão cair na nossa prova, ok? Só o restante das colorações e o restante das aulas que nós tivemos. Então vamos lá. Importância. As técnicas de colorações são importantíssimas para um diagnóstico bem-sucedido, para a partir daí o médico desenvolver a melhor terapêutica para a melhora do paciente. Certo? É importante salientar que cada técnica é específica para cada amostra, que também é específica para cada enfermidade. Primeiramente, eu vou dar uma pincelada na malária, tá? Que é uma doença causada por um inseto e que depois disso, depois que eu falar para vocês brevemente sobre a malária, eu vou falar qual coloração a gente utiliza para poder diagnosticar essa doença, tá ok? Bem, os sintomas da malária são dores de cabeça forte, calafrios, fraqueza, sudorese intensa, insônia, e os sintomas em casos mais graves são desmaios, anemia, crises de convulsões, hipoglicemia, que no caso é a baixa da glicose. Não confundam com hiperglicemia, pessoal. Hiperglicemia é aumento da glicose no sangue. Nós estamos falando aqui hipoglicemia. Hipoglicemia é a baixa da glicose no sangue, certo? Então, é justamente por essa baixa da glicose que, nesse caso aqui, tem as crises de convulsões. Por quê? Porque o nosso cérebro precisa primeiramente de glicose para poder trabalhar. Tudo que nosso cérebro vai fazer é em cima da glicose, certo? Então, uma vez que falta essa glicose, existem as crises convulsionais, certo? E a anemia causa os desmaios, que é justamente pela fraqueza que a pessoa tem, que a pessoa começa a ficar desmaiando, tá? Então, vamos lá. Aqui, como vocês podem observar, tem o anel, certo? Isso aqui é um parasita, tá, pessoal? Isso é o parasita e isso aqui são as hemácias, certo? Isso é um dos estágios do parasita dentro da hemácia, ok? Aqui, como nós podemos observar, isso é um trofozoito. Isso aí é uma forma, uma evolução também, certo? Do parasita da malária. O trofozoito, eles consomem o ferro presente na hemácia, tá ok? Então, vamos lá. Esse é um outro ciclo evolutivo do parasita causador da malária, tá? Essa forma é a forma sexuada e ela chama-se gametócito.
Sendo ingerido pelo mosquito, irá desenvolver-se no interior do inseto, infectando ao picar outras pessoas, certo? É essa forma aqui que uma vez que o inseto vai lá, pica uma pessoa que já está com a malária, que está nesse ciclo aqui, então, uma vez que ele ingere essa quantidade de sangue, este gametócito, certo? Que é a forma sexuada, vai desenvolver ali dentro do estômago do inseto, certo? E vai infectar outras pessoas. Então, vamos lá. Esse é o esquizonte. Como vocês estão observando aqui, principalmente nessa outra imagem aqui, vocês estão vendo cada núcleozinho daqui, chamados nucléolos, certo? Eles vão se transformar no merozoito, certo? O esquizonte é esse, eles vão se transformar em merozoitos, tá? E aqui, como nós podemos observar nessa imagem, é o pigmento malárico, certo? Nós observando, fazendo a coloração e observando qualquer estágio desse de evolução, a gente pode diagnosticar a malária, tá? O merozoito, no caso, é o nome do estágio do plasmódio causador da malária, que atacarão as hemácias, reproduzindo-se, provocando a lise da hemácia, causando febre e calafrios. É justamente há um momento em que se multiplica tanto esses parasitas dentro da hemácia que rompem ela. Como está dizendo aqui, ó, lise. A lise é o rompimento da hemácia, causando febre e calafrios, que é bem característico da malária, tá? Então vamos lá. Técnica. Depois eu pego, que vai fazer aula agora. Esse é o esfregar sanguíneo, tá, pessoal? Primeiramente, temos que fazer a identificação correta do nome do paciente. Tem alguns... Isso vai depender de laboratório para laboratório. A gente vai identificar o paciente com nome, sobrenome, idade. Tem laboratórios que também pode ser através de numerações. E essa identificação pode ser manuscrita com um lápis comum, como vocês estão vendo aqui, ok? Ou pode ser via computador, pode ser impresso, tá? Isso vai depender de laboratório para laboratório. Então vamos lá. Vamos colocar sangue total, tá, pessoal? O sangue tem que ser total, certo? Não pode ser com... Então, vamos lá. Uma gota de sangue total, a gente vai colocar no cantinho da lâmina, tá? Vamos vir com a outra lâmina. No próximo slide a gente vai ver. Vamos colocar uma gotinha no canto da lâmina. Vamos pegar outra lâmina. Vamos puxar essa gota, certo? Por capilaridade, o sangue vai ficar aqui embaixo. E a gente vai fazer esse movimento que eu estou mostrando aqui a vocês. Ó. Daqui para lá, até o final da lâmina, sem interrupções, certo? Salientando que eu gosto de frisar que a parte que o profissional vai estudar não é essa parte do começo. Por quê? Porque vai ter uma grande aglomeração de hemácias, ou seja, vai ter hemácias uma em cima da outra. E não vai dar para a gente visualizar no microscópio. Então, a parte que tem que ficar perfeita da lâmina, porque a lâmina que vai ser, a parte da lâmina que vai ser estudada, é essa parte daqui que é o finalzinho. Porque vai ter, acho que vocês vão estar observando direitinho, vai estar mais clarinho, ou seja, vai estar o finalzinho do sangue. Então, é justamente essa cauda que é analisado, porque as hemácias vão estar mais separadas e vai dar pra gente visualizar melhor, tá ok? Então, isso aqui é uma outra técnica que é chamada de gota espessa, tá? Diferente da outra que a gente coloca no cantinho, a gota espessa também é sangue total, certo? O sangue total a gente coloca no meio da lâmina e a gente vai pegar uma outra lâmina, a pontinha da lâmina, vai pegar aqui, ó, como tá mostrando aqui, um quadradinho e vai fazer um quadradinho, certo? Essa técnica deixa o sangue um pouquinho mais grosso, certo? Então, tem algumas técnicas que a gente utiliza, não a outra técnica, mas sim a gota espessa, tá? Então, vamos lá.
Vamos agora para a coloração de panótico, a coloração em si, que é uma coloração de estirar sanguíneo, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente vai fixar, a gente vai colocar, como vocês estão vendo aqui na primeira imagem, primeiro nós vamos fixar ainda mais esse sangue, tá, minha gente? A gente vai fazer o estiraço, vai esperar secar, depois dele totalmente seco, a gente vai dar 5 mergulhos no álcool, que é o fixador, para fixar ainda mais esse sangue na lâmina. Aqui na segunda imagem, como a gente pode observar, tem a eosina, que serve como corante. Ele vai corar por vermelho a rosa, tá? E 5 mergulhos também. 5 mergulhos no álcool, 5 mergulhos na eosina e 5 mergulhos no azul de metileno, que também é um corante, tá? Lavar a lâmina com filete de água, tendo muito cuidado para não ir embora esse estiraço, tá? Então, filetezinho de água, só uma águazinha bem fininha. Então, filete de água, deixar secar, fazer leitura em microscópio com óleo de imersão em objetiva de 100 vezes, tá? Aqui nesse slide nós podemos observar, na objetiva de 10 vezes nós observamos assim no microscópio. Na objetiva de 40 assim, na objetiva de 100 com óleo de imersão, vocês conseguem observar que a gente já consegue ver, tá vendo? As hemácias muito mais separadas. Então, nesse é sempre mais importante a gente observar a parte da cauda, tá? Então, vamos lá. Coloração de Ginza é outro tipo de técnica, outra coloração, tá? Coloração de Ginza. Coloração desenvolvida em homenagem ao químico e microbiologista alemão Magnus Ginza. Difere-se da coloração de panótico por utilizar corantes neutros, diferente do panótico que utiliza corantes ácidos e básicos. Então, minha gente, aqui, ó, como vocês estão observando, é muito importante, tá, minha gente, vocês saberem disso. Panótico, ele tem afinidade por corantes, no caso, por ácidos e básicos, ou seja, os corantes, uns são ácidos e os outros são básicos. Diferente dessa coloração que é a Ginza, que ela tem afinidade por corantes neutros, tá? Ou seja, o pH é neutro. Então, vamos lá. Essa coloração é muito fácil também. A gente vai fazer normalmente o estiraço, como eu acabei de mostrar para vocês. Vamos cobrir toda a lâmina com um corante de My Green e deixar atuar por 2 minutos, certo? Acrescentar depois 20 gotas ou 1 ml de água destilada tamponada com pH de 7 e deixar atuar por 1 minuto. Depois que passar esse 1 minuto, vamos escorrer e sem lavar, vamos deixar secar, tá? Cobrir com a solução